Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor nesta oportunidade e externar minha gratidão a Deus, porque Ele permitiu que mais uma vez pudéssemos estar reunidos na Sua presença para estudarmos a Sua palavra. Hoje está cada vez mais raro culto de estudo, de ensino da palavra, mas eu louvo a Deus por sua vida, você que está aqui partilhando, louvando a Deus e também aprendendo mais da palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, abrindo a sua Bíblia no livro de Esdras. Nós estaremos estudando hoje a lição bíblica com o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. E eu quero convidar você a acompanhar esta leitura no livro de Esdras. O livro de Esdras está antes de Neemias, que está antes de Esté, que está antes de Jó, que está antes de Salmos. Facilitou? Capítulo de número 2. Versículos 59, 50, 60, 61 e 62. Depois eu anuncio a outra referência. Esdras, capítulo 2, versículo 59. Como eu já disse, o assunto desta lição é: o povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A verdade prática nos diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E é sobre esse tema que estaremos aprendendo nesta noite. O texto bíblico, Esdras capítulo 2, versículo 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Versículo 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Versículo 62. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Agora no mesmo livro, capítulo número 4, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Agora o capítulo 6. Acho o capítulo 6 de Esdras, versículo 2 em diante. Em Aquemetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo
e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus que em Jerusalém está: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém. Quero convidar o presbítero José Newton para uma palavra de oração, e logo após estaremos meditando na palavra de Deus. A paz do Senhor para a igreja. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Deus, nesta hora pela leitura da tua palavra. Palavra essa que nos conforta na hora da tribulação, na hora da tristeza, na hora das dificuldades. Sentimos através da tua palavra que o Senhor está conosco, assim como estava com Neemias e Zorobabel lá juntamente ao povo de Israel. Pai amado, abençoa toda a continuidade deste trabalho, abençoando cada um dos seus filhos que se faz presente nesta noite, e que teu Espírito Santo possa trazer algo para o crescimento da nossa fé em Ti. Te adoramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Podeis sentar, amados. Como nós já dissemos, queridos, o tema principal deste estudo de hoje é a santificação, ou o não se misturar com o mundo. Este é o tema principal do nosso estudo. Na lição de número 5, nós estudamos sobre os fundamentos do templo, a construção do templo e os reveses desta construção. Na lição de número 6, nós estudamos sobre os muros, os reveses, as investidas dos inimigos, adversários, sobre a construção dos muros, das portas da cidade de Jerusalém, e das vitórias, e do júbilo, e da alegria, e da conclusão de toda aquela festa, de toda aquela obra com festa. E hoje nós estaremos estudando exatamente sobre os alicerces da nova vida espiritual que os judeus lançaram ali no seu retorno do exílio babilônico, que foi um exílio de aproximadamente 70 anos, de duração. E nesta lição nós estaremos estudando sobre o alicerce. Não é mais o alicerce de uma casa, não é mais o alicerce de um muro, não são mais umbrais de uma porta. Agora os alicerces são morais, étnicos e também espiritual. Esses são os alicerces que foram lançados no pós-cativeiro, e nós estaremos estudando o aspecto deste alicerce, a importância dele e como Deus valoriza estes alicerces na vida do seu povo. Primeiro ponto, ele fala aqui que somente os judeus retornariam para Judá. Somente os judeus genuínos
que são judeus genuínos? Filho de pai judeu e de mãe judia. São judeus genuínos, porque durante o cativeiro eles se espalharam por toda a Pérsia, por toda a Babilônia, o reinado de Babilônia, e muitos se misturaram, muitos casaram-se com pessoas que não eram da mesma linhagem judaica, mas muitos preservaram as raízes, muitos observaram os preceitos, e mesmo exilados, eles se esforçaram para manter a ordenança do Senhor. Qual era a ordenança do Senhor? Quanto à mistura com outros povos, não vos mistureis com outras nações que estejam em volta de vocês. Não vos mistureis. E Deus continua dizendo até hoje para a sua igreja: não vos mistureis. Uma coisa é você conviver socialmente, outra coisa é você se misturar. Quem não aprende a conviver socialmente acaba se misturando, e essa mistura traz consequências, e às vezes consequências, quase sempre consequências danosas. E quando foi assinado o decreto do rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, que voltassem os judeus para Jerusalém, para Judá, para a reconstrução daquela casa, daquele templo, houve uma exigência da liderança daquele retorno, a saber, Zorobabel, o governador que foi instituído pelo rei Ciro para aquela empreitada. E a exigência era que somente os judeus genuínos poderiam fazer parte daquela comitiva. Por isso, nós lemos aqui no início do capítulo, do texto que nós lemos, na verdade, praticamente no final do capítulo 2, entre o versículo 59 e o 62, de várias pessoas que tiveram uma disposição para voltar, mas não tiveram a permissão para voltar, porque os seus nomes não foram achados no livro das genealogias. Eles não conseguiram comprovar a sua genuinidade judaica, a sua originalidade judaica. E então 652 homens do povo foram reprovados, e mais uma porção de sacerdotes que não conseguiram provar a sua linhagem, a sua genealogia. Eles foram tidos como imundos para o sacerdócio, não foram aceitos para o sacerdócio. Então, Deus, até nesse ponto, tratou no coração dos líderes para que não houvesse mistura, queridos. Deus, Ele não concorda com a mistura do seu povo com o mundo. Sempre foi uma exigência de Deus a santificação. E o que é a santificação na vida da pessoa que serve a Deus? É a separação do mundo, é a separação do pecado, dos desejos carnais, da idolatria e etc., do modo vivendes mundano. Foi uma exigência de Deus quando tirou o povo de Israel lá do Egito. Foi uma exigência de Deus quando introduziu o povo de Israel em Canaã. Foi ou não foi? Diversas referências bíblicas apontam para essa exigência de Deus: separai-vos, não vos mistureis. E é uma exigência de Deus para as nossas vidas hoje, que a sua igreja santifique-se,
ou seja, não se misture com o mundo, com as práticas mundanas. Muito bem, a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Os irmãos sabem que Israel foi castigado por Deus, inclusive foi escravizado, não só os 70 anos babilônicos, mas muitas outras vezes no passado, por causa dessa mistura, por não ter observado este mandamento de Deus: não vos mistureis. E tem muita gente também nos nossos dias sofrendo na pele, sofrendo consequências, muitas delas irreversíveis, por não observar este mandamento de Deus: não vos mistureis. Mas prossigamos. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, uma grande mistura de gente que não era israelita também quis ir com eles, e foram com eles. Lá no livro de Números, no capítulo 11 e no versículo de número 4, registra que aqueles estrangeiros que foram do Egito, na época do Êxodo, no meio dos hebreus, causaram problemas seríssimos. Inclusive, lá no Números 11, pode observar na sua Bíblia, e o versículo de número 4 diz que os estrangeiros que estavam no meio do povo sentiram saudade das comidas, dos pepinos do Egito, das carnes do Egito, e eles começaram a murmurar no meio do povo, de forma que aquela doença, aquela murmuração pegou no povo todo. Mas lá no Números 11, versículo 4, diz que foi no meio do vulgo. Quem era o vulgo que estava no meio do povo? Os estrangeiros. O problema começou nos estrangeiros. Os estrangeiros não eram comprometidos com a promessa de Deus. Os estrangeiros estavam ali por uma aventura, e eles causaram problema para Moisés, para os hebreus. Alguns teólogos também afirmam que, por influência deste vulgo dos estrangeiros, foi que surgiu o bezerro de ouro. Então nós precisamos ter cuidado com as misturas, se bem que o coração do povo ainda estava muito acostumado com a idolatria do Egito, quando do evento do bezerro. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a mistura sempre trouxe problema, desde o Êxodo, desde o período pós-cativeiro, também trouxe problemas, inclusive administrativos, delicados, dolorosos, para Zorobabel e Esdras resolverem no meio do povo de Deus que voltaram do cativeiro. A Bíblia diz, amados: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Mateus capítulo 7, versículo 14. O negócio é estreito, e eu fico preocupado quando a igreja abre as fronteiras da doutrina bíblica para que possa se encher de pessoas. A igreja enche de pessoas, de número, mas não enche de qualidade, tá, queridos? A quantidade nem sempre é aquilo que Deus quer. Deus quer santidade na vida da igreja. Aleluia. Nós não podemos baixar a guarda da santificação na vida da igreja, na vida do crente, daquele que serve a Deus, abnegado, separado. Que adianta a igreja estar abarrotada de pessoas descompromissadas com o evangelho, com a palavra, com a doutrina cristã? Essas pessoas não vão chegar a lugar algum, porque o evangelho, ele precisa gerar transformação. Aleluia.
Jesus disse a Nicodemos lá em João 3, versículo 7: necessário vos é nascer de novo. Se não houver novo nascimento, ou seja, transformação, de nada adianta ter uma igreja abarrotada de pessoas descompromissada com a doutrina da santificação. Os irmãos compreenderam, amém? Tópico 2: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Eles não aceitaram. Parece até assim um egoísmo da parte dos judeus. Do ponto de vista do politicamente correto na sociedade, foi um comportamento ruim, anormal dos judeus não terem aceitado a parceria gratuita dos samaritanos. Se fosse hoje, certamente haveria muitas críticas dos politicamente corretos, por exemplo, eu não aceitar a ajuda de uma autoridade, ou sei lá, política, ou de um empresário, ou de alguém que não fosse da igreja para a construção desse templo. Mas rapaz, o pastor está rejeitando a oferta. Muitos templos hoje são construídos com oferta de pessoas, inclusive pessoas ímpias, que passam e veem a construção e resolvem ofertar um certo valor para aquela construção, e assim as igrejas são erguidas, nem só de dinheiro dos fiéis ali, mas de empresários ou de pessoas que nem temem a Deus, mas observam ali, resolvem fazer uma obra de caridade. E os judeus, eles não aceitaram a parceria, a cooperação dos samaritanos. Mas por que eles não aceitaram aquela cooperação, amados? Porque os judeus já estavam cansados de apanhar. Eles já tinham apanhado muito por não observar este princípio. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram os habitantes de Samaria. Samaria era a cidade capital do império israelita, das 10 tribos do reino israelita, e que foi devastado por Arazedom, rei da Assíria, e foram levados os israelitas para outras cidades, para outras nações, como Zevafaim, Amate, Ava, Cuta e outras cidades, e foram trazidos, porque essas cidades foram também conquistadas pelo rei da Síria. Inclusive lá em Reis nós encontramos uma carta do rei da Síria desafiando o rei Ezequias, dizendo que tinha conquistado essas cidades aqui. Então essas cidades, por terem sido conquistadas, seus habitantes foram levados para Samaria, foi feita uma permuta, e os israelitas foram levados para estes outros países. Houve uma troca, e essas pessoas que vieram habitar Jerusalém tomaram posse inclusive do sacerdócio ali. E essas pessoas eram pessoas idólatras, eram pessoas politeístas, que adoravam vários deuses, tinham várias divindades. Essas pessoas trouxeram todos esses costumes religiosos abomináveis ao Deus de Israel para Samaria. E depois de um certo tempo, um rei chamado Sargão II, ele mandou alguns sacerdotes israelitas que tinham sido exilados nessas cidades estrangeiras a voltarem para Samaria e ensinar ali o sacerdócio, digamos, arônico, ensinar a lei de Moisés para aqueles estrangeiros ali, de forma que aqueles estrangeiros que foram denominados samaritanos, que na verdade eram de várias nacionalidades, eles passaram então a temer ao Deus de Israel, eles passaram então a sacrificar ao Deus de Israel. No entanto, era só mais uma divindade para eles. Eles continuaram sendo fiéis às suas divindades pagãs, oferecendo sacrifício aos seus deuses pagãos.
apesar de oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Então eram estas pessoas, era esta classe de gente miscigenada que estava ali, e tinham um privilégio. Antes de os judeus voltarem para Judá, eles eram os povos que mais se destacavam ali naquela região da Judéia. Mas com a chegada dos israelitas, já denominados judeus, e começaram então a sacrificar unicamente ao Deus de Israel, os olhos das nações, dos povos que estavam em volta de Samaria e de Jerusalém, que não é geograficamente distante, começaram a voltar-se para os judeus e esquecer os samaritanos. Então os samaritanos começaram a ficar preocupados com o prestígio que eles tinham e começaram a querer se aproximar dos judeus para que pudessem gozar deste prestígio. Eles queriam ajudar a construir o templo, foi negado. Depois eles queriam ajudar a construir os muros, foi negado. Eles queriam participar do culto, foi negado. Mas por que, amados, que foi negado? Por que os judeus não aceitaram a participação dos samaritanos? Não seria uma oportunidade de evangelizar os samaritanos, de ganhá-los para o judaísmo? Até poderia ser, mas Deus havia ordenado: não vos mistureis. Se eles tivessem aceitado a parceria, a cooperação dos samaritanos, eles seriam no princípio afáveis, eles seriam no princípio auxiliadores, mas posteriormente eles iriam trazer problemas administrativos em relação à união dos judeus, e principalmente problema no culto, porque eles tinham uma forma de culto diferente, e participando da construção, eles iriam se achar no direito de opinar, eles iriam se achar no direito de dar palpite de como deveria ser todo aquele ritual. Foi por isso que não foi aceito a participação daqueles homens. Aleluia, louvado seja Deus. E como consequência disso, amados, como não foi aceito esta parceria, os samaritanos começaram a querer se aparentar com os judeus, a oferecer os seus filhos e filhas para se casarem com os judeus. E isto aconteceu. Alguns desavisados, alguns que não observam os preceitos como precisa ser observado, acabaram se misturando. E isto é tão sério que nós vamos estudar numa lição posterior, a lição de número 12, sobre este assunto de Esdras, capítulo número 9, sobre este parentesco, esse aparentamento que os judeus fizeram com os samaritanos e os povos não judeus de volta de Jerusalém. Isso trouxe problemas graves. Eu quero dizer para você uma coisa: julgo desigual, ele sempre será um problema para a pessoa e para a comunidade que esta pessoa está inserida. O julgo desigual, ele não é um problema apenas para o indivíduo que peca, para o indivíduo que insiste em transgredir a ordenança. O julgo desigual, ele traz problemas também para a comunidade, para a família e para a comunidade aonde aquele indivíduo está inserido, porque o julgo desigual, ele traz contendas, o julgo desigual, ele traz atritos, ele traz guerras, ele traz desavenças, disputas, pelejas, divisões, dissensões e assim por diante. E isso aconteceu. Mesmo com todo esse cuidado, acabou acontecendo com alguns rebeldes, com alguns vaidosos. É por isso que eu sempre advirto, quando eu vejo alguém querendo se envolver em julgo desigual, eu sempre procuro advertir: vai trazer problemas. E o problema não é só para o indivíduo, vai para a família e às vezes para a sociedade aonde aquele indivíduo está inserido.
Mas prossigamos, como é um assunto que vamos tratar posteriormente, vamos prosseguir. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Primeiro eles tentaram se unir no trabalho, na força, na política, socialmente, mas não foi possível. Depois tentaram se inserir no aparentamento, aparentando-se através da união familiar. Também não foi bem sucedido, não foi bem recebido, apesar de ter acontecido alguns casos. Então eles se tornaram inimigos. Eles tentaram de toda maneira, não conseguiu. Então eles foram possuídos por um sentimento de inveja, quem sabe pelo prestígio que eles passaram a não ter mais quando os judeus voltaram. A inveja é um sentimento faccioso, é um sentimento nocivo, e nós temos infelizmente convivido com este sentimento nos dias atuais no meio da igreja. Nós precisamos vigiar, amados, porque às vezes nós temos uma pessoa como melhor amiga, só que chega alguém na igreja e se afeiçoa desta pessoa e passa a ser um amigo desta pessoa, e nós passamos a ser possuídos por um sentimento de inveja, porque estamos perdendo o prestígio diante daquela pessoa que antes era melhor amiga, e então passamos a ser um inimigo fugaz daquela pessoa. Passamos a criticar, passamos a inventar fofocas, a mexericos contra esta pessoa, só porque deixamos de ser o melhor amigo desta pessoa. Vigiemos, tenhamos cuidado, porque o inimigo ele age assim, se irandando com as pessoas para trazer divisões, dissensões, facções no meio da igreja, e nós precisamos estar atentos a isso. Em todos os lugares, em todos os meios sociais, nós iremos nos deparar com situações semelhantes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então eles começaram agora a atrapalhar na força. É tanto que eles conseguiram atrapalhar por quase 15 anos a construção do templo. Depois, na construção dos muros, eles também tentaram atrapalhar, de forma que a Bíblia descreve que aqueles que estavam construindo os muros, com uma mão construía e com a outra segurava a espada, porque os inimigos estavam próximos, procurando uma oportunidade para invadir, para aterrorizar, para destruir o plano da reconstrução de Jerusalém. Um plano que não era só de Zorobabel, que não era só de Neemias, era um plano de Deus. Deus havia dito que aquela cidade ainda iria ser honrada, que ainda voltaria a ter templo, que ainda voltaria a ter muralhas, que ainda voltaria a ter portas e haveria paz dentro de seus muros. Era uma promessa de Deus. Aleluia. Mas os samaritanos se opuseram, passaram a ser opositores ferrenhos daquela obra. Então, amados, cuidado, nem todo mundo se aproxima de você, são leais, como você imagina que são. Cuidado com as amizades novas, tem gente que troca de amizade facilmente, muito cuidado, sejam leais às amizades antigas, as amizades de fato verdadeiras, porque tem amizade que chega por aí como chuva de verão, vem e passa, mas chega fazendo um destroço, tempestade, ventania, tirando tudo do lugar, e vai embora, e depois você perdeu o seu melhor amigo por causa daquele outro amigo que chegou e foi embora, e só causou dissensões, divisões entre você, o seu grupo e os seus amigos. Busquem do Senhor sabedoria. Ponto 3, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal, como é o assunto da nossa lição, que diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. Em toda a história bíblica, nós nos deparamos com Deus exigindo que o povo se separe, que o povo se santifique. Segundo Coríntios,
capítulo 6, versículo 17, e também capítulo 7, e versículo 1, ordena que nós nos separemos do mal, que nós nos separemos das pessoas que fazem o mal, que incitam o mal, que dão mau exemplo. Nós devemos nos separar dos costumes antigos, dos costumes de outrora que nos afasta de Deus. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, reconheceram que Deus fizera esta obra. Eles louvaram a Deus quando terminaram a construção do templo, deram um banquete, um culto, sacrificaram ao Senhor ali, louvaram a Deus. A Bíblia diz que de longe, de fora da cidade, se ouvia o clamor, o alarido, o choro daquele povo festejando ao Senhor, reconhecendo que fora uma obra de Deus aquela grande construção. Então observa-se que Israel se redimiu deste mal quando ele voltou do cativeiro, desde a separação do povo para voltar, desde a chegada do povo lá, desde a rejeição dos impuros para que evitasse a mistura. Eles sempre procuraram observar essas questões. E você está observando essas questões na sua vida, no seu dia a dia, na sua forma de ver, de viver, de andar, de vestir? Porque nós temos que vigiar até na nossa forma de vestir, amados. Nós somos separados. Biblicamente, separados significa santificados para Deus. Quando Josué ele se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Toda vez que Deus iria se manifestar, ele ordenava ao líder que ordenasse o povo a se santificar. Moisés muitas vezes ordenou o povo a se santificar. Quando o povo quis ouvir o próprio Deus falando, Moisés ordenou que o povo se santificasse para se aproximar do monte e ouvir a voz de Deus. O povo quase morreu de pavor por ouvir a voz de Deus. Quando Josué colocou o povo ali em prontidão para no dia seguinte atravessar o rio Jordão e conquistar Jericó, o povo foi ordenado a santificar a sua vida. Aleluia. O anjo fez uma visita a Josué na véspera dessa travessia, quando o coração de Josué estava angustiado, apertado. Quando o líder é comprometido com o seu povo, com o chamado, ele se preocupa quando o desafio é grande, envolve o seu povo, envolve a proteção do seu povo. E Josué estava com esse sentimento. Josué estava confiante, mas ao mesmo tempo estava com medo, irmão Eliodoro. E então ele não dormiu à noite, foi orar, foi ao deserto orar, e ali o anjo do Senhor aparece para Josué, de forma que Josué quer se assombrar, mas de repente Josué percebe que aquele soldado que estava ali não era um soldado de Jericó, não era um soldado ali de Canaã, era alguém diferente. E quando Josué pergunta: quem és, Senhor? O que quer, Senhor? O Senhor diz para Josué: descalça os teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus manda que o povo se santifique. Israel é derrotado depois que conquista a cidade de Jericó, a cidade das fortalezas. Deus derruba as muralhas de Jericó para Josué, e ele vence toda aquela cidade. Depois, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, Israel é derrotado. Por que Israel foi derrotado na cidade de Ai? Porque faltou o quê? Santificação. Essa palavrinha, só isso que faltou. Quando Josué coloca o seu rosto em terra e começa a se perguntar: por que, Senhor? O que foi que aconteceu? Aonde foi que nós erramos, Senhor? Tem hora que você começa a orar desse jeito, desesperado, né? E Deus disse: Josué, é simples, tem anátema
tem pecado no meio de vós. O povo deixou de se santificar. Aí Deus dá mais uma vez ordem a Josué para que mande o povo se santificar. E então o povo é levado à santificação, e no dia seguinte Deus revela o anátema, o maldito, no meio de Israel, e ele é julgado, e ele é destruído, e só depois Deus dá vitória a Israel. Aleluia. Então, queridos, Deus não se deixa escarnecer. Ele quer que nós sejamos santos. Ele exige santificação de seu povo para poder operar no meio do seu povo. Ele exigia isso no meio de Israel, ele exige no meio da igreja. Deus quer operar na vida da igreja, no meio da igreja, mas a igreja está com preguiça de se santificar. A igreja está moderna demais. A igreja está mais comprometida com os valores deste século do que com a palavra de Deus, do que com os mandamentos. E quando o pastor ele insiste na tecla das doutrinas cristãs, ele é tido como um pastor antiquado, um pastor quadrado, um pastor ultrapassado, e muitas ovelhas migram de uma igreja para outra, querendo pasto mais verdejantes, querendo pasto sem cerca. Já viu aqueles crentes sem fronteiras? Tem um operador de celular aí que é sem fronteira, né? E tem crente que quer viver sem fronteira. São os verdadeiros desigrejados, sem compromisso com a doutrina, com a palavra, estão buscando sempre pastos verdes por aí. Tenhamos cuidado, queridos, porque Deus, Ele não abre mão da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus é bem clara em nos assegurar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Devemos manter uma vida separada do mal, já que estamos caminhando para o encerramento. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo, ou do mundo, amados. Vale a pena. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Se você ler o Salmo de número 73 do salmista Asaf, é um exemplo aonde o salmista ficou perturbado ali diante do Senhor. Ele chega a dizer, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, versículo 13. Ele ficou tão perturbado se valia ou não a pena servir ao Senhor, se santificar, que ele começou a achar que estava santificando a sua vida em vão. Você acredita que tem pessoas no nosso meio desta forma? Tem pessoas no nosso meio que estão cansados de ser santos, de ser separados para Deus, já se separaram tanto, já se santificaram tanto, e estão cansados, achando que não vale a pena. É por isso que tem muitos que voltam para o Egito, tem muitos que passam tempo na igreja e depois voltam para o mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, porque se cansaram de se santificar, de separar para Deus, mas continua sendo uma exigência. Ainda bem que o salmista Asaf, no final, aleluia, ele percebe que sem Deus não existe saída. Ele percebe que aquele prazer que os ímpios tinham era um passageiro e o fim deles era a perdição. E então ele quase que desfaleceu, mas ele abriu os olhos a tempo. Nós também precisamos estar com os olhos da fé abertos, amados, porque às vezes o inimigo coloca no coração do crente, dizendo assim, principalmente o crente que era feliz lá no mundo, que tinha bens materiais lá fora,
Eu já vi algumas pessoas murmurar dizendo: quando eu não era crente, quando eu não servia a Deus, a minha vida parece que era melhor, tinha abundância. E agora, depois que eu passei a servir a Deus, a minha vida é uma penumbra, é uma dificuldade, é uma tribulação. Nós temos que ter cuidado, amados, muito cuidado, porque a linha da santificação, da separação do mal, ela precisa ser mantida na vida do crente, porque a Bíblia é bem clara em dizer que só verá o Senhor aquele que for santo, que santificar a sua vida. Aleluia. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 15, e ele diz: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. É uma promessa de Deus, amados. Seja fiel ao Senhor. Jesus diz no Apocalipse, nas diversas cartas: ser fiel até o fim, ao que vencer, ao que for fiel até o fim, ao que for fiel até a morte. Louvado seja Deus. Não adianta ser fiel por um tempo, não adianta servir a Deus por uns momentos, precisa servir a Deus sempre. Aleluia. Precisamos andar na presença do Senhor todos os dias, até o dia que Ele nos chamar para a eternidade. Aleluia, glória a Jesus. Vale a pena servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo de número 4, versículo 2. O tempo que Pedro fala como se o tempo que nós vamos viver na carne é pouco, e na verdade é, mas esse tempo que nos resta, depois que aceitamos a mensagem da cruz, depois que devotamos a nossa vida ao Senhor, depois que renunciamos todos os prazeres da carne e abraçamos-nos com a cruz de Cristo, devemos nos manter em retidão na presença do Senhor, segundo a vontade de Deus, e não segundo os prazeres dos homens, os prazeres deste mundo. Qual seria então a vontade de Deus para conosco, queridos? A Bíblia define o que é a vontade de Deus em várias referências. Eu quero citar aqui algumas para você. A primeira lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está vendo aí? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós temos também uma outra referência, 2 Coríntios 6,17: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e não toqueis nada impuro, e não praticais o pecado. Apartai-vos, ou seja, santificai-vos. Louvado seja Deus. Já observamos que a santificação significa uma vida de abstinência das coisas que não agradam a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Olha só, a santificação precisa ser aperfeiçoada a cada dia, é um processo. A santificação não é um fenômeno que acontece no abrir e fechar de olhos, como acontece o novo nascimento. O novo nascimento, quando a pessoa vem aqui, confessa Jesus, recebe a oração do corpo de Cristo sobre ele, ele nasceu de novo. Mas a santificação é um processo que dura o resto da vida nesta carne. Aleluia. É um processo. Devemos sempre muito desejar ser agradável ao Senhor, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Tudo isso são conceitos de santificação, ou seja, da vontade de Deus para a vida da igreja. E as bênçãos que acompanham aqueles que vivem conforme a vontade de Deus, quais são? Existe
algum benefício? Existe alguma contrapartida para aqueles que escolhem viver segundo a vontade de Deus? Claro que sim, amados, claro que sim. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. É o primeiro privilégio daqueles que vivem conforme a vontade de Deus, ou seja, uma vida de santificação. Eles são vitoriosos contra os ataques do inimigo. Também o crescimento espiritual dessas pessoas é garantido, conforme Colossenses capítulo 1, versículo de número 6 e também versículo de número 10. O nosso crescimento espiritual é garantido quando nós temos uma vida de santificação, de união ao Senhor. Aleluia. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar na vida das pessoas, e estas pessoas se tornam preparadas para serem usadas por Deus. Aqueles que têm uma vida de santificação são pessoas que se tornam preparadas para serem usadas por Deus, porque aqueles que não têm uma vida de santificação podem até fazer alguma coisa para Deus, podem até serem usados por Deus, porque Deus honra a sua palavra, mas mais cedo ou mais tarde ele vai cair no escândalo, ele vai escandalizar o nome de Cristo e o nome da noiva de Cristo, que é a igreja. Mas aquele que vive em santificação, aleluia, ele se torna preparado para ser um instrumento do Espírito Santo na obra, no reino, no crescimento do reino de Deus. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento da igreja. Isso é que é mais importante, presbítero José Newton, diácono Eliodoro. Aqueles que santificam a sua vida, que andam segundo a vontade de Deus, que se esforçam para observar os preceitos da palavra de Deus, eles estão preparados para o arrebatamento da igreja, eles estão preparados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vale a pena viver no centro da vontade de Deus, amados. Vale a pena viver separado do mundo, aleluia. Tem gente que confunde separação do mundo e convivência sábia com a sociedade não cristã. Uma coisa é você viver sabiamente, cordialmente com a sociedade não cristã, de costumes diferentes dos seus, que não santifica a sua vida. Outra coisa é você se misturar com esta sociedade, é você começar a praticar as coisas que esta sociedade pratica e começar a parecer-se com ela no palavreado, nas atitudes, nos compromissos e assim por diante. Portanto, queridos, santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de vós. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Você que está assistindo esta mensagem, não apenas assista, mas compartilhe nas suas redes sociais, alcance mais pessoas através desta mensagem e entregue a sua vida para Jesus. Você que ainda não tem convicção da tua salvação, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida, no teu coração, na vida da tua família. Amém.